isso, é um prazer ter o senhor aqui. Por isso trago a vocês ele. Que Deus te abençoe, a igreja está entregue em suas mãos. Ele é pastor do distrito Novo Tempo, aqui da Associação Paulista Leste. E ele está compartilhando hoje a palavra conosco. Que Deus te abençoe. Obrigado, valeu. Uma boa noite para você. É muito bom nós estarmos juntos aqui. Eu acho que o ponto alto do culto de hoje foi o pastor Anderson me chamando de senhor. Depois de um pouco tempo que a gente se conhece, mas... Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Obrigado a você que acompanha esse culto. Eu espero que você já esteja desfrutando da companhia, da presença de Deus aí ao seu lado. A minha oração é para que você, ao final ou na sequência desse culto, você se sinta mais confiante. Você tenha mais convicção de que Jesus está aí ao seu lado. Que Deus te abençoe nesse momento. Bom, abra a tua Bíblia aí comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero ler ou relembrar com você 3 histórias do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19. Enquanto você encontra aí, deixa eu contar para você algo que eu li outro dia que eu achei interessante. Uma professora, ela estava dando aula para os seus alunos pequenos, e essa professora, ela tinha um plano, ela tinha uma matéria que ela queria ensinar para aquelas crianças naquele momento. E ela queria ensinar para as crianças o que é passado, o que é presente e o que é futuro. E aí a professora explicou tudo para os alunos. Depois de ter explicado, essa professora virou para o Pedrinho e falou assim: Pedrinho, se eu disser assim, um dia eu já fui uma mulher muito rica, o que é isso, Pedrinho? E aí o Pedrinho falou assim: ah, professor, isso daí é passado. Parabéns, Pedrinho. Muito bem. Mariazinha, se eu disser para vocês assim, um dia eu serei a diretora da escola, o que é isso, Mariazinha? A Mariazinha pensou um pouco, mas respondeu, falou: professora, isso é futuro. Muito bem, Mariazinha, algo que ainda vai acontecer. Joãozinho, é sempre o Joãozinho, né, gente? Joãozinho, e se eu disser para você assim, Joãozinho, eu sou uma mulher bonita, o que é isso, Joãozinho? E o Joãozinho, sem pensar, respondeu: isso é mentira, né, professora? A intenção da professora era mostrar para a gente o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Hoje, eu queria dividir com você aqui o que é o passado, o que é o futuro e o que é o presente que Deus tem para Jesus. Por isso, a gente começa com Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. A história de Zaqueu você conhece. Se você já participou em algum momento das classes dos pequenos na escola sabatina da igreja, você já tem algumas informações sobre Zaqueu. Você sabe o que sobre Zaqueu? Que Zaqueu era um homem baixinho, como o quê? Como um anão. Ele morava onde? Em Jericó. Um dia, Zaqueu queria ver Jesus e ele subiu numa árvore. O livro de Lucas, ele dá alguns detalhes a mais para a gente a respeito do Zaqueu. O Zaqueu, ele era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era tido pelas pessoas como um traidor. Alguém que pegava o dinheiro dessas pessoas e enviava para outro lugar, para uma outra nação que tinha o povo de Israel sob jugo. Pois bem, um dia, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Eu fico pensando sempre quando eu leio ou relembro essas histórias, como foi o dia que eu ouvi falar de Jesus? Como foi para você o dia que você ouviu falar de Jesus? Como foi a sua emoção? Qual foi o seu sentimento ao ouvir falar sobre Jesus? Quando Zaqueu escutou falar de Jesus, ele pensou: eu deveria ter uma conversa, eu deveria ter um encontro com esse homem. E Zaqueu, ele se aprontou, ele se ajeitou, mas como eu já disse para você, ele era baixinho. E Jesus, ele andava rodeado por muitas pessoas. Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus, ele não conseguia ter acesso a Jesus. Ele olhou para uma árvore alta, ele sobe nessa árvore e lá de cima ele contempla a passagem de Jesus rodeado de muitas pessoas. Lucas,
capítulo 19. Eu quero ler com você aqui. Eu quero ler com você o verso 5. Lucas capítulo 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu o mais rápido que ele pôde. Zaqueu conduziu Jesus até a sua casa. Você consegue imaginar como que foi esse momento de Zaqueu conduzindo Jesus até a casa dele? O que será que eles conversaram? O que será que eles falavam? Será que Zaqueu ia explicando, falando: olha, Jesus, eu acho que o senhor já sabe, mas eu trabalho aqui com o pessoal aqui do fisco, eu trabalho para o imposto de renda aqui, para a Receita, e eu sou responsável por recolher os impostos aqui de todos esses lugares, e aqui é assim, ali mora tal pessoa, ali mora tal pessoa, mas aquela casa ali, ó Jesus, aquela casa no final dessa rua, aquela casa grande, a maior casa que tem aqui no bairro, aquela casa é minha. E é para lá que eu estou levando o Senhor. E Jesus acompanhando Zaqueu. Então, eles devem ter entrado na casa, e ao entrarem na casa, os funcionários, os empregados de Zaqueu, todos eles começam ali a atender Zaqueu, paparicar Zaqueu, e Zaqueu fala: esse daqui é um meu convidado, o nome dele é Jesus, ele é lá de Nazaré, mas ele é um mestre, ele é um rabi, e hoje nós estamos recebendo ele aqui na nossa casa. Tragam uma vasilha com água para que ele limpe os seus pés. Ofereçam para ele tudo que ele puder ou precisar para que ele fique muito confortável. E Jesus observando tudo aquilo. Eu imagino que depois disso eles devem ter sentado-se à mesa ou em algum lugar confortável, enquanto Zaqueu contava para Jesus a sua triste e difícil vida. Ele deve ter dito para Jesus: olha, Jesus, eu sempre fui baixinho. Eu sempre fui vítima de bullying. As pessoas sempre me perseguiram. As pessoas sempre zombaram de mim. As pessoas sempre tiraram uma com a minha cara. Alguns até me batiam. Mas hoje, Jesus, olha tudo que eu consegui. Olha a casa que eu moro. Olha quantos funcionários eu tenho. Olha o luxo e o conforto que eu vivo. O Senhor consegue enxergar todas essas coisas, Jesus? E quando Jesus teve finalmente uma oportunidade de falar, eu imagino que Jesus deve ter dito assim: Zaqueu, eu não vim aqui para ouvir sobre o seu passado, que eu imagino que de fato deve ter sido muito difícil. Sabe, Zaqueu, eu não vim aqui hoje para contemplar as suas conquistas, as suas realizações. Eu não vim aqui hoje pelo lugar que você alcançou na sociedade. Eu não vim aqui hoje porque você é um homem rico, reconhecido, porém odiado pelas pessoas. Como assim, Jesus? Zaqueu, eu sei que você conquistou muita coisa, mas eu sei que em vários momentos você tem sido uma pessoa desonesta. Mas Zaqueu, eu estou aqui hoje porque eu queria estar com você. Zaqueu, eu queria ter tempo com você. Zaqueu, o meu desejo aqui hoje era partilhar desse momento que a gente está vivendo agora, juntos aqui. Como foi com você no momento em que Jesus entrou na sua vida, que Jesus passou pelo seu caminho? Você teve que subir em alguma árvore? Você teve que atravessar alguma montanha, como a gente ouviu aqui agora? Como foi para você o seu encontro com Jesus? Eu sei que nesse momento, Zaqueu encontrou-se com Jesus. E ao os dois se encontrarem, Zaqueu finalmente decide abrir o seu coração para Jesus. Zaqueu deve ter confessado tudo para Jesus. Sabe, Jesus, eu não tenho feito as coisas do jeito que eu deveria fazer mesmo. As pessoas não gostam de mim. Eu fiquei vendo quanta gente anda ao redor do Senhor, como o Senhor é querido, como o Senhor é admirado. Comigo é ao contrário. Lucas, capítulo 19, verso 9. Olha só. Então, Jesus disse para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. No primeiro momento que Jesus fala com Zaqueu, ele fala assim: Zaqueu, hoje eu quero ficar com você, hoje eu quero ir para sua casa.
Depois que Zaqueu confessa, Zaqueu fala: olha, Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Aqueles que eu roubei, eu vou devolver, eu vou dar 4 vezes mais para eles. Porque eu entendi, Jesus, que o que eu construí, o que eu vivi, isso daqui tudo não é para mim. Porque agora eu tenho o Senhor na minha vida. Eu não estou mais interessado nessa casa enorme. Eu não estou mais interessado no reconhecimento das pessoas. Jesus, hoje eu tenho o Senhor na minha vida. E se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Quando Jesus entra na vida da gente, a gente tem um privilégio. O privilégio da gente deixar o passado para trás. Você pode achar que o seu passado trouxe você até aqui, e a gente tem que aprender com o passado. Não é errado a gente aprender com o passado, mas a gente não pode viver no passado, e a gente não pode viver do passado. Não importa as suas conquistas, não importa se você conquistou muito ou se você não conquistou nada. Não importa se você fez sofrer ou se fizeram você sofrer. O que importa é você entender que hoje Jesus quer entrar na sua casa. E deixar Jesus entrar no seu coração. Para que Ele te dê uma nova oportunidade. Quando a gente vive muito focado, muito centrado no passado, o passado ele tem alguns venenos, o passado ele tem algumas artimanhas, armadilhas que machucam a gente. Por exemplo, tem gente que vive tão focado no passado que a pessoa vive uma vida de culpa. Eu deveria ter feito. Eu não deveria ter falado. Eu deveria ter ido. Eu deveria ter estudado. Eu deveria ter abraçado. Eu deveria. E a pessoa vive uma vida de culpa. Os erros do passado, eles estão aí para a gente aprender com eles. Mas eles não estão aí para dominar a sua vida e dominar suas ações. Você hoje pode escolher viver livre do seu passado. Porque quando Jesus entra na vida da gente, Ele não entra na nossa vida por conta do nosso passado. Ele entra na vida da gente porque Ele tem algo para oferecer. Ele tem um presente para a gente. Algumas pessoas que vivem centradas no passado, elas vivem centradas em ressentimentos. Eu não consigo perdoar. Aquela pessoa que mentiu, aquela pessoa que enganou, aquela pessoa me deixou para trás, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa que me traiu, me enganou, mentiu em algum negócio. Eu não consigo perdoar e vive com ressentimento. Você sabe que ressentimento é você tomar um veneno querendo que outra pessoa se fira. Não vai acontecer. O ressentimento ele só faz mal para você. Algumas outras pessoas vivem tão centradas no passado que elas vivem concentradas nos seus traumas. Eu fui vítima de algum tipo de violência emocional, física, de algum tipo de abuso, e eu imagino como isso pode ser terrível, devastador na vida de alguém, mas você, se você viveu ou passou por isso, você não precisa viver a sua vida concentrada nisso. Excesso de passado na vida da gente traz remorso, traz depressão. E não é isso que Jesus quer para você. O que Jesus tem com você, com relação à sua vida, com relação à sua história, Ele tem um presente para você. Você não precisa justificar para Ele os seus erros do passado, porque quem justifica é Ele. É Ele que te justifica. O passado ele pode servir para você como uma referência, mas o passado ele nunca pode ser para você um lugar de residência. Não viva no passado, aprenda com o passado e experimente coisas novas que Jesus tem para você. A primeira história, a história de Zaqueu, é para mostrar para a gente que o nosso Deus, que Jesus, Ele tem para a gente redenção. Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a nossa vida. Posso ver uma outra história com você? A gente está em Lucas 19, volta comigo para Lucas no capítulo 12. Queria agradecer a equipe. Gente, que equipe que vocês têm aqui na igreja, hein? A transmissão é boa, a música é boa e até água eles servem para a gente. Obrigado. Lucas capítulo 12. A história que eu quero ver com você está a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Eu vou contar para você essa parábola. Jesus ele estava caminhando, no meio da multidão alguém levanta a mão e fala assim: Jesus, eu preciso da sua ajuda porque eu preciso que o senhor fale com meu irmão, porque meu irmão não quer dividir a herança do jeito que tinha que ser.
O senhor pode dar uma palavra para ele? E Jesus fala assim, eu virei juiz, eu não sou juiz aqui para ficar resolvendo essas coisas, mas eu tenho um ensinamento para dividir com vocês. Vamos imaginar aqui que tinha um fazendeiro, um empresário, uma pessoa que já era rica. E aí, no meio desse processo, esse fazendeiro, ele viu que a colheita dele ia dar muito mais do que aquilo que ele imaginava, mas muito mais. E quando ele percebeu que a colheita ia ser grandiosa, maravilhosa, esse homem aqui fez o seguinte: eu vou destruir o meu celeiro, o meu armazém, eu vou construir outros maiores, porque aí eu vou conseguir guardar tudo que der de colheita. Eu vou ficar ainda muito mais rico do que eu já sou. Isso daqui vai me deixar rico por muitos anos. E eu vou poder viver de férias. Sabe quando eu li essa história aqui, eu falei assim, tá aí um cara esperto. Ele vai guardar, ele está planejando o futuro. Ele está pensando o dia de amanhã, do jeito que todos nós deveríamos fazer. Só que aí, lendo essa parábola com um pouco mais de calma, a gente consegue entender alguns detalhes. Esse fazendeiro, em momento nenhum, pensa na sua família. Esse fazendeiro, em momento nenhum, pensa nos seus filhos, nos seus netos. Esse fazendeiro, em momento nenhum, pensa no seu próximo, no seu semelhante. Esse fazendeiro, ele está concentrado, ele está centrado nele mesmo. O celeiro que ele quer construir para caber mais coisas, mais colheitas, é para ele mesmo. Eu quero ficar bem, eu quero ficar rico e eu quero viver de boa. Esse era o plano de futuro que esse homem traçou. Lucas, capítulo 12, eu quero ler com você o verso 20. Diz assim: mas Deus lhe disse para esse homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Assim, são aquelas pessoas que estão tão concentradas nelas, que na vida dessas pessoas não tem lugar para Jesus. Nós fazemos planos. A minha ideia nesse momento, eu preciso que você preste muita atenção nisso, a minha ideia nesse momento não é dizer para você não fazer planos. Não é para você abandonar os estudos, não é para você abandonar a faculdade, não é para você abandonar o emprego. Mas o que você precisa entender é que dentro de todos esses planos precisam estar Jesus, a sua família e o seu próximo. Senão, não faz sentido. Eu quero viver rico, eu quero ser rico, eu quero... Para quê? Para que você acha que Jesus vai fazer de você alguém rico? Para você ficar gordo? Para você poder fazer uma cirurgia plástica? Para você ter uma casa maior? Para você andar num carro luxuoso? Para que você acha que ele vai te dar essas coisas? Não faz sentido você conseguir ou conquistar nada disso se for só para você. Esse não é o plano do Evangelho. Esse homem aqui, ele buscava entesourar, ele buscava guardar as coisas para ele mesmo. E Deus aparece para ele e fala assim: você é maluco, você vai morrer hoje à noite. E de que vai adiantar você juntar tudo isso? Na sequência, aqui a partir do verso 22, você pode ler depois com calma esse trecho. Jesus, ele fala que a gente não precisa ficar preocupado com a vida, com a ansiedade da vida. Olhem para as aves no céu, olhem os lírios do campo, lembra? As aves, elas não juntam, mas todo dia elas têm o alimento delas. Os lírios, eles não costuram, mas eles são lindos. Agora, se Deus faz isso com os lírios, se Deus cuida das aves, você acha que Deus não vai cuidar de você? Que momento maluco que a gente está vivendo, né? Que tempo maluco é esse? É possível que você ache, esteja com medo de que vão faltar coisas para você. Mas eu queria te falar uma coisa. E eu preciso que você acredite não em mim, mas na palavra e em Jesus Cristo. Ele cuida das aves. Ele vai cuidar de você. Não vai faltar o abrigo. Não vai faltar o alimento. O Senhor vai estar do seu lado. Confia nele. Você conhece um texto, um salmo que fala assim, ó: entrega
o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega para Jesus, confia em Jesus. Jesus, quando ele ensinou a gente a orar na oração do Pai Nosso, ele falou para a gente que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não é o pão de amanhã, não é o pão do ano que vem, é o pão diário. Tem gente que acha que para ser feliz eu preciso projetar as coisas. Tem gente que pensa assim, olha, eu estou aqui agora no ensino fundamental, mas o ensino médio é muito mais legal. Eu acho que quando eu for para o ensino médio eu vou ser feliz. E chega no ensino médio e pensa, agora eu sou mais velho e tal, eu vou aproveitar, mas aí percebe, não. A faculdade é muito mais legal que o ensino médio. Quando eu for para a faculdade, aí sim, aí eu vou ser feliz. E começa a faculdade. E quando está na faculdade, descobre que na faculdade a gente tem que fazer um negócio chamado estágio. Ixi, eu preciso de um estágio. Enquanto eu não conseguir fazer o meu estágio, eu não vou conseguir ter paz. E entra no estágio achando que vai ser feliz. E se você, assim como eu, já foi estagiário em algum momento, você sabe que ser estagiário não é nada fácil. Mas eu agora como estagiário, eu preciso crescer nessa empresa, eu tenho que ser contratado. E quando eu for contratado, eu vou ser feliz. Quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Quando eu virar um diretor dessa empresa, eu vou ser feliz. Quando eu me tornar sócio dessa empresa, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Você consegue perceber como a gente projeta a felicidade sempre como uma coisa para o futuro? Tem gente que está pensando assim, quando acabar a pandemia, eu vou ser feliz. Quando passar a quarentena, eu vou ser feliz. Quando eu puder voltar, entrar numa igreja, sentar nos bancos e assistir o culto, eu vou ser feliz. O que Jesus está dizendo para você aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, para de projetar a felicidade para o futuro. A felicidade não é um ponto futuro. A felicidade é uma escolha que você faz hoje. E você pode fazer essa escolha hoje. Não fica preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer os seus problemas e os seus males. Mas tenta, de alguma maneira, desfrutar o hoje. Agora. Eu disse para você que excesso de passado pode trazer para a gente depressão. Excesso de futuro traz para a gente ansiedade. Porque a gente sempre fica esperando que alguma coisa aconteça. Mas sabe, às vezes não acontece. Dificilmente acontece. E a gente está deixando de desfrutar as coisas que a gente pode desfrutar hoje. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou lhe oferecendo um presente. Quando Jesus propõe essa parábola para todos os que ouviam, Jesus propõe essa parábola oferecendo para aquelas pessoas um presente. Lucas capítulo 23. Avança aí comigo na sua Bíblia, se você puder. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós estamos no Monte do Calvário, no Gólgota. Jesus, ele está pendurado na cruz, no meio de dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Um deles é apresentado como um malfeitor que reclama, que esbraveja, que cobra de Jesus. O outro se apresenta como um malfeitor arrependido, um ladrão arrependido. Alguns dizem até que ele era um bom ladrão. E esse ladrão arrependido, ele faz um pedido para Jesus. Lucas, capítulo 23, eu quero ler com você o verso 42. Lucas 23, 42. E acrescentou o ladrão dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O pedido desse ladrão é interessante, porque esse ladrão aqui é como se fosse a síntese dessas duas histórias que a gente viu antes. É alguém consciente dos seus erros do passado e é alguém que projeta algo melhor para o seu futuro. Porque no verso anterior ele fala: eu tinha que estar aqui, eu mereço estar aqui, eu errei. Apesar de que Jesus não fez nada, mas eu fiz coisas erradas e eu tinha que estar aqui. Então, se eu sou culpado pelo meu passado, Jesus me oferece um futuro melhor.
Me dá algo melhor para a minha vida, porque nesse momento parece que não dá. E Jesus, pendurado na cruz do Calvário, oferece um presente para esse homem. O mesmo presente que ele ofereceu para Zaqueu, o mesmo presente que ele ofereceu para os ouvintes da parábola, ele oferece agora para esse homem. Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Obviamente, a melhor tradução para esse texto é: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mais do que uma promessa, Jesus deixa uma convicção para esse malfeitor pendurado em uma cruz. E a convicção que Jesus deixa não é uma convicção para o amanhã, é uma convicção para hoje. A promessa e a convicção que Jesus quer deixar para você não é uma promessa para segunda-feira, é uma promessa para hoje, ainda domingo. Não é uma promessa para pós-pandemia, é uma promessa para a pandemia, em meio à pandemia, em meio à quarentena. As promessas que Jesus tem para nós, elas entram na nossa vida como um presente. Por isso, o que Jesus oferece para você não tem que ver com o seu passado e também não é para você projetar para o futuro. O presente que Jesus oferece para você é o hoje, é o agora. E é por isso que o momento que nós estamos vivendo chama-se presente. Você quer receber esse presente de Jesus? Eu queria ler com você ainda um último texto, se você puder me acompanhar nesse momento. Está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Livro de Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus capítulo 3, verso 7. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Para de projetar as coisas. Para de esperar para ser feliz. Ficar reclamando não vai mudar a sua situação. Ficar projetando não vai mudar a sua situação. O que pode mudar a sua situação hoje é um ato de entrega. Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero deixar o meu passado para trás. O meu futuro eu deixo na sua responsabilidade, porque o que eu quero do Senhor é um presente, o presente do dia de hoje. Ser feliz é uma escolha que você pode e deve fazer nesse momento. E a felicidade tem um preço. A felicidade custa caro. Só que graças a Deus, Jesus Cristo já pagou esse preço por você. E Ele pode fazer de você alguém feliz. Você quer ser feliz? Você quer viver em paz? Você quer receber um presente? Então receba o presente que Jesus te dá, que é o dia de hoje. É o presente, é o agora. É a esperança para hoje. É a mudança para esse momento. Se você estiver disposto, se você estiver disposta a receber esse presente nesse momento, eu queria pedir a você que, assim como você está, que você fechasse os seus olhos e que você orasse comigo. Vamos juntos falar com Deus, vamos juntos colocar o nosso presente, o nosso hoje, nas mãos desse Deus maravilhoso. Querido Pai, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, porque por tanto amor e tanta misericórdia, o Senhor é capaz de ignorar o nosso passado. Não importa quem nós fomos, não importa o que nós fizemos, não importa as escolhas que nós fizemos no passado, nada disso, para o Senhor nada disso importa. O que importa, Senhor, é se hoje nós decidirmos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Eu quero agradecer, Pai, porque ainda que nós façamos os nossos planos, quem realiza na nossa vida é o Senhor.
colocamos o nosso futuro nas tuas mãos. E fazemos isso hoje, Pai, porque nós queremos receber do Senhor o presente. Dá esse presente para a gente. Que nesse momento, pela fé, o Senhor toque em nossos ombros, alivie a carga que nós estamos carregando. Que o Senhor renove em nós esperança. Que o Senhor aumente em nosso coração a fé. Mas que o Senhor traga paz para a gente. A paz que esse mundo não conhece e não pode nos oferecer, mas a paz que vem da tua mão, a paz que vem do teu abraço, a paz que vem da tua graça. Perdoa-nos, Senhor, pelo que fizemos. Cuida dos nossos próximos dias, mas agora eu te suplico, abraça-nos. É o que eu oro, agradecido e confiante, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.